Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Práticas Contábeis 1. Eu sou o professor Paulo Pires, vou acompanhá-lo ao longo dessa disciplina e nessa primeira aula o nosso objetivo é discutir aquelas práticas próprias da contabilidade que dizem respeito ao processo de abertura de uma empresa, que dizem respeito ao processo de estruturação inicial em termos legais de uma organização. Como ela deve realizar o seu processo de abertura, quais são os tipos de empresas que podem ser abertas, quais são os tipos de sociedades, se existem sociedades que podem prestar determinadas atividades ou não. E vamos identificar também quais são aqueles documentos necessários para o processo de abertura de uma organização, sejam elas organizações com fins lucrativos ou organizações sem fins lucrativos. Avançando no nosso conteúdo, será possível que você estude também por meio dessa aula aqueles conteúdos que dizem respeito às sociedades individuais. Embora pareça um paradoxo falar em uma sociedade que é formada por uma pessoa só, existe na nossa legislação dois casos principais em que uma única pessoa pode realizar uma sociedade, pode funcionar como uma pessoa jurídica, mas tendo apenas uma pessoa como no quadro societário da empresa, no quadro societário dessa organização. Esse será o conteúdo inicial estudado nessa aula. Será possível que você compreenda aquela atuação prática do contador no que diz respeito ao momento inicial de quando o cliente vai até ele, o momento inicial, que é justamente a abertura de um negócio. O primeiro passo, a primeira atividade que um contador faz em relação ao seu cliente, no caso de um novo cliente, é exatamente a abertura de um negócio. Mas não se limita a isso. Nessa aula também será possível que você compreenda aqueles elementos que dizem respeito ao encerramento ou a alterações contratuais. Às vezes se inicia uma sociedade e elementos podem fazer com que essa sociedade sofra modificações. Acompanhe na tela um resumo da nossa aula. Então, nessa aula, o objetivo é identificar e elaborar os documentos constitutivos de uma sociedade, aqueles elementos da sua constituição. Também os diferentes tipos de pessoas jurídicas e, por último, os diferentes órgãos de registro e fiscalização de uma pessoa jurídica. Esses serão os principais temas trabalhados nessa teleaula. Eu desejo que você tenha uma excelente aula. Se você tiver alguma dúvida, encaminhe ela por meio do tutor. Nós teremos 2 momentos disponíveis nessa teleaula para que as suas dúvidas possam ser solucionadas. Eu agradeço a sua participação, a sua atenção e desejo que você tenha uma ótima aula. Conceitos e tipos de pessoas jurídicas. O que é uma pessoa jurídica ou o que é uma sociedade? Por que ela existe? Essa é a primeira questão que deve ser colocada quando nós tratamos daqueles tipos de pessoas jurídicas que podem ser abertos, que podem operar no Brasil. A primeira questão é definir o que é uma pessoa jurídica e como ela atua e quais são aqueles elementos que a caracterizam. Por isso, esse primeiro slide vai tratar desse conteúdo. Como uma pessoa jurídica pode ser definida? Qual é o conceito de uma pessoa jurídica? Acompanhe na tela esse conceito. Então, uma pessoa jurídica, o primeiro passo é compreender para que ela serve. Uma pessoa jurídica, ela tem o objetivo de possibilitar que se torne possível o exercício legal, e esse é um ponto importante, do empreendedorismo, de todas as formas possíveis, de todas as perspectivas possíveis do empreendedorismo. Uma outra definição importante também é que, segundo o dicionário Michelins, uma sociedade ou uma entidade representa uma associação ou uma sociedade propriamente dita de pessoas. Essas pessoas nós vamos ver que elas podem ser físicas ou jurídicas e essas pessoas colocam determinados bens em comum para um determinado fim. E nós vamos estudar também que existem aquelas sociedades e aquelas pessoas jurídicas que têm um fim econômico, um fim de lucro, e algumas pessoas jurídicas que não têm um fim lucrativo. Elas têm uma determinada finalidade, elas existem por um motivo, mas esse motivo não é a distribuição de lucro aos sócios. E por fim, nós temos um último conceito que define de uma forma mais abrangente, de uma forma mais específica no contexto da disciplina, o que é uma pessoa jurídica. Então, é uma pluralidade
tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Uma sociedade, por exemplo, pode ser formada por pessoas físicas e jurídicas, assim como uma pluralidade patrimonial. Essas pessoas colocam um patrimônio em comum ou, em algumas condições muito especiais, nós temos aquelas sociedades que derivam de uma só pessoa, que é o caso, por exemplo, da Eireli e do MEI, do microempreendedor individual. Esses são os conceitos iniciais do que é uma sociedade. Então, é um conjunto de pessoas, em alguns casos especiais, é uma única pessoa, que coloca um patrimônio à disposição dessa sociedade, dessa pessoa jurídica, para a execução de um determinado fim. E como eu mencionei, existem aquelas que desejam obter lucro, aquelas que têm uma finalidade lucrativa e aquelas que não desejam obter lucro. Tem a característica de ser uma associação de pessoas, tem a característica de ter um patrimônio colocado em comum, mas elas existem para uma atividade diferente do que é a obtenção de lucro. E serão essas pessoas jurídicas que nós vamos estudar agora, aquelas chamadas pessoas jurídicas ou entidades sem fins lucrativos. Acompanhe na tela quais são. Nós temos aqui os 4 principais tipos de pessoas jurídicas. Nós temos uma primeira menção aqui, que é das associações. As associações são uma reunião de pessoas de forma organizada que visam um objetivo não econômico. Clubes de entretenimento, por exemplo, também associações de bairro, associações de uma determinada localidade de pessoas, elas não têm um objetivo econômico, elas podem ter um objetivo assistencial, por exemplo, de prestar um serviço de assistência social e determinadas outras atividades, mas elas não geram lucro que é distribuído aos sócios, embora elas possam, na sua atividade, no decorrer da sua atividade, realizar alguma coisa que gere receita, mas essa receita precisa ser reinvestida aqui no objetivo pelo qual ela funciona, esse objetivo que não é econômico. Nós temos um outro caso, que é o das fundações, que é naquela circunstância em que uma pessoa, a chamada instituidora, a pessoa que institui a fundação, ela destaca uma parte do seu patrimônio para atender um fim específico. Por exemplo, no caso de um grande empresário, de um grande banqueiro, que ele destaca parte do seu patrimônio para o fomento cultural ou para o fomento e assistência da escolaridade de crianças carentes. Então, esse é o caso das fundações. Nós temos as organizações religiosas, que congrega pessoas para a prática de uma atividade religiosa. E nós temos, por último, os partidos políticos, que funcionam e que existem para que as pessoas possam ser representadas e possam ter o seu interesse garantido em um regime democrático, para que a representatividade das pessoas sejam garantidas dentro de um regime democrático. Essas 4 são os principais tipos de entidades sem fins lucrativos. Podem haver outras, como é o caso, por exemplo, das cooperativas. As cooperativas também, em muitas circunstâncias, e até de acordo com a previsão legal, elas não possuem uma finalidade lucrativa, elas não possuem aquele desejo de obter lucro e distribuir esse lucro aos seus cooperados. Uma cooperativa existe para prestar um serviço àquelas pessoas que fazem parte da cooperativa. Agora, um outro tipo de pessoa jurídica muito importante também, principalmente no contexto da contabilidade, é aquelas que desejam obter lucro, que elas existem para uma atividade econômica na qual elas vão conseguir lucro executando essa atividade econômica, como é o caso das sociedades e de alguns outros tipos de pessoa jurídica. Acompanhe na tela quais são as principais características dessas pessoas jurídicas que possuem fins lucrativos. Elas desejam obter lucro executando as suas atividades. O tipo mais comum, ou o tipo mais conhecido, são as sociedades, como por exemplo uma sociedade por ações, uma sociedade limitada, uma sociedade em comandita simples, são todas aqui guardadas dentro do conceito de sociedades, que é a celebração de um contrato entre pessoas. Essas pessoas podem ser físicas ou jurídicas, em algumas circunstâncias apenas pessoas físicas, outras físicas e jurídicas, e elas assumem um compromisso
elas celebram um compromisso por meio de um contrato de executar uma determinada atividade, de contribuir para a execução de uma determinada atividade, e essa atividade ela possui fins econômicos. Tanto que uma das coisas definidas nessa celebração de contrato é como será a distribuição de resultados. E nós temos aqui dois exemplos de pessoa jurídica com fins lucrativos muito semelhantes, que é o caso da empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, que uma única pessoa forma a sociedade, entre aspas. E essa pessoa jurídica formada tem as mesmas características de uma empresa limitada. E o empreendedor individual é para atender principalmente aquelas atividades com baixo faturamento e de profissionais que atuam com uma atividade econômica, mas de modo informal, melhor dizendo. Esses são os dois principais grupos ou essa é a principal classificação que existe nos tipos de sociedade. Aquelas que possuem fins lucrativos e aquelas que não possuem fins lucrativos. Quando o contador atende um determinado cliente, esse é o primeiro ponto que ele precisa levar em consideração. Aquele negócio, aquela atividade que o cliente pretende exercer, ela possui uma finalidade lucrativa ou ela não possui? Dentro disso, ele parte para a decisão de qual será o melhor tipo de pessoa jurídica, qual será o melhor tipo de sociedade indicado para aquela circunstância, para aquela atividade que pretende ser prestada. Tipos de sociedades. Quando nós falamos daquelas sociedades que possuem uma finalidade lucrativa, se abre uma grande variedade de pessoas jurídicas que podem ser constituídas. Diversos tipos de pessoas jurídicas podem ser constituídos para que haja a obtenção de um lucro. Só que existe um critério importante para definir qual é o tipo de pessoa jurídica ideal. O principal deles é qual é o quadro societário dessa nova empresa. Qual é a característica dos sócios dessa empresa e o que eles pretendem com a abertura desse negócio. Por exemplo, aqueles sócios que não querem comprometer o seu patrimônio pessoal nas atividades da empresa, eles querem ter uma responsabilidade limitada dentro daquilo que é a organização, existe um tipo específico de empresas que atende esse propósito, que é o caso das sociedades limitadas. Acompanhe na tela a característica desse tipo de sociedade. É o tipo de societário mais comum atualmente no cenário brasileiro, e essas sociedades, elas possuem uma limitação da responsabilidade dos sócios em relação às obrigações da empresa. Então, caso a empresa venha a passar por um processo de insolvência, um processo de falência, essas obrigações que os sócios têm em relação a essa empresa são limitadas. E qual é o limite? O limite é o capital social que cada sócio possui. Esse capital social ele é dividido em cotas e cada sócio possui uma quantidade de cotas e responde até o limite das cotas que possui. Uma outra característica dessa sociedade é que o seu principal instrumento de constituição é o contrato social. Esse é o principal instrumento para constituir uma sociedade limitada. E o capital social dessa empresa, ele pode ser integralizado no ato de constituição ou em parcelas posteriores. Então, a sociedade limitada, ela tem e deve ser indicada para aqueles casos em que o sócio, ele deseja proteger o seu patrimônio pessoal. Ele quer reservar uma parte desse patrimônio, ele quer aplicar no negócio, ele faz isso por meio do capital social da empresa, mas o resto do seu patrimônio, aquele que não está investido na empresa, ele quer manter protegido. E para isso, a sociedade limitada é a mais indicada por essa característica. Mas temos também aquelas empresas de grande porte que precisam captar recursos no mercado financeiro. Para essas, existem as sociedades anônimas. Acompanhe na tela a característica de uma SA. A SA, ela não possui a atribuição dos nomes, os nomes dos proprietários, eles não aparecem nos documentos de constituição de uma SA, por isso que ela é chamada de anônima. O capital social, nesse caso, é dividido em ações e cada sócio é denominado acionista.
Ela é constituída por um documento diferente de uma empresa limitada, ela é constituída por meio de um estatuto social. No caso, por exemplo, da sociedade limitada, existe o nome dos sócios lá no contrato social. Na sociedade anônima, o nome dos acionistas não aparece aqui no estatuto social. Normalmente são empresas de grande e médio porte e elas adotam esse tipo de enquadramento societário para atuar no mercado financeiro, normalmente, principalmente no caso das empresas que são de capital aberto, elas fazem isso para atuar no mercado financeiro e obter recursos para as suas atividades e para novos investimentos, novas atuações. E elas possuem uma regulação específica que é pela Lei 6.404, de 76 e alterações posteriores. Essa regulação, a Lei 6.404, no contexto da contabilidade é bastante debatida, porque é a lei que regulamenta como deve ser a contabilidade e, principalmente, a apresentação das demonstrações contábeis pelas empresas de capital aberto, as SAs. Essa Lei 6.404, no contexto da atuação do contador, ela é muito importante e muitas vezes referenciada, porque ali está como o contador deve atuar em relação à contabilidade dessas empresas de capital aberto. Falando agora de um outro tipo societário ou de outros tipos societários, nós temos aquelas empresas mais específicas, por uma situação em que os sócios atuam de uma maneira específica. Acompanhe na tela qual é esse tipo. São três tipos principais de sociedades que atuam desta forma. Nós temos o primeiro caso, que é a sociedade em nome coletivo, em que existe uma igualdade de responsabilidade entre os sócios. Uma característica importante da sociedade de nome coletivo é que os sócios eles respondem de modo ilimitado pelas despesas e pelas obrigações da empresa. Não há uma proteção do patrimônio dos sócios, como é o caso da empresa de responsabilidade limitada. Ele só pode ser formada por pessoas físicas, a sociedade aqui em nome coletivo, e somente os sócios dessa empresa podem administrá-los. Quanto ao seu nome, é o nome dos próprios sócios que aparece como nome da empresa, seguido pela expressão ESIA, que significa aí companhia. O outro tipo também específico de sociedade é a sociedade por comandita simples. Como funciona nesse caso? Existem dois tipos de sócios. Os sócios chamados comanditados, que eles são responsáveis pelas obrigações fiscais e financeiras da empresa. Esse sócio comanditado aqui, ele responde de modo ilimitado pelas obrigações fiscais e financeiras da empresa. E o outro tipo de sócio, que é o sócio comanditário, ele responde de modo limitado pelas obrigações fiscais e financeiras da empresa. Tem esses dois tipos de sócio, essa é a característica da sociedade em comandita simples. E por fim, nós temos aqui a sociedade em comandita por ações, que são um tipo societário parecido com as SAs, mas que não são regidas pela Lei 6.404, em que apenas os acionistas podem ser administradores, e nesse caso não é necessário contar com um conselho de administração, como ocorre no caso das empresas que são sociedades anônimas. Passando para o próximo slide, nós temos aqueles tipos de sociedade que são chamadas sociedades individuais. Aqui entre aspas, porque é um certo termo inadequado, chamar de sociedade individual, porque sociedade normalmente é mais de uma pessoa, mas na legislação ocorre. A empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, ela tem como característica ser formada por uma única pessoa e ela possui as mesmas condições da sociedade limitada, aquela sociedade limitada que nós estudamos anteriormente. E a microempresa individual, o MEI, são para atividades de baixo faturamento, em que também uma única pessoa atua, e essa atividade ela busca uma formalização de profissionais que atuam no mercado de modo informal, de modo inadequado. E ela possui uma limitação entre a atividade e o faturamento que pode ser exercido por essa empresa. Então essa é uma característica dessas empresas, principalmente no caso do MEI, ela possui como característica uma limitação em relação às atividades e ao faturamento. Existe um limite de faturamento
para que uma pessoa jurídica possa ser enquadrada como um MEI, um microempreendedor individual. Instrumentos de constituição. Para abrir uma nova empresa, existem documentos específicos que devem ser respeitados e que devem passar pelos órgãos respectivos de cada documento. É esse o conteúdo que nós vamos estudar agora. Quais são os documentos necessários, quais são os instrumentos de constituição para que uma nova empresa passe a funcionar. Nós temos duas pessoas físicas que desejam fundar uma sociedade, por exemplo, uma sociedade limitada. Para que essa sociedade realmente exista, essas duas pessoas, precisam de um documento constitutivo dessa sociedade. No caso da sociedade limitada, é o contrato social. Mas antes disso, antes de falar do contrato social, vamos estudar alguns outros instrumentos de constituição. E o primeiro deles é a ata de constituição, que é necessária para a sociedade anônima e para alguns outros tipos de empresa também. Vamos ver na tela quais são as características da ata de constituição. A ata de constituição, ela é uma ata da reunião de fundação da empresa. Então, quando uma empresa, alguns tipos de empresas, como é o caso das associações, das fundações, de uma organização religiosa, de um partido político, ou seja, aquelas que não possuem finalidade lucrativa, que são esses 4 casos aqui. Assim como também de uma SA, uma sociedade anônima, que possui fins lucrativos, e de uma cooperativa que também não possui fins lucrativos, é necessário que seja registrado essa reunião de fundação, a reunião que ocorre a fundação da empresa, em um documento chamado ata, que é a ata de constituição. A ata nada mais é do que uma descrição de tudo aquilo que foi discutido aqui na reunião de fundação da empresa. Ela tem esse papel de registrar essas discussões que ocorreram na fundação da empresa. A reunião de fundação de uma entidade, ela deve ser antecedida por um edital. Antes dessa reunião aqui mencionada, ela deve haver antes um edital que mencione que vai ocorrer essa reunião. E esse edital, ele deverá ter uma antecedência, deverá ser publicado e amplamente publicado num prazo mínimo de 7 dias antes da reunião. Essa é a característica principal da ata de constituição de uma empresa. E como mencionado, uma ata nada mais é do que um documento que registra aquelas ocorrências que foram discutidas, aqueles pontos que foram discutidos na reunião de fundação de uma organização. Existem outras formalidades, uma ata precisa ter um secretário, a reunião precisa ter um presidente, mas essas formalidades precisam ser observadas também e cabe ao contador instruir também o empresário ou aquelas pessoas que desejam fundar uma associação, por exemplo, de quais são essas formalidades que precisam ser obedecidas para que essa ata de fato tenha validade. Agora vamos acompanhar um outro instrumento de constituição de pessoas jurídicas. Veja na tela o caso do Estatuto Social. O Estatuto Social ele é exigido para sociedades anônimas, então as SAs, sejam de capital aberto ou capital fechado, precisam ter um Estatuto Social. Também as cooperativas, as sociedades em comandita por ações e para entidades, as demais entidades aqui sem fins lucrativos também precisam ter um estatuto social. E o que contém um estatuto social? Quais são os elementos que fazem parte de um estatuto social? As informações ali apresentadas. É a denominação social, o nome da empresa, o nome da fundação, a localização dessa empresa, a duração que essa empresa terá, no caso, ou que essa entidade terá. Algumas entidades possuem uma duração estipulada, outras possuem uma duração indeterminada. Qual será o capital social para aquelas que precisam ter um capital social? O número e quantidade de ações. Isso aqui é para o caso das sociedades anônimas e para o caso das sociedades em comandita por ações. A forma de constituição e o funcionamento dos conselhos. Então, uma sociedade anônima de capital aberto, por exemplo, precisa ter um conselho de administração, um conselho fiscal, um conselho de auditoria. E em que data é encerrado o exercício social. Esses são os elementos aqui necessários que fazem parte do Estatuto Social.
essas informações precisam estar ali presentes para que, de fato, esse documento esteja válido, seja válido. Essas determinações do que contém o Estatuto Social, do que contém o contrato social, são encontradas principalmente no nosso Código Civil. O Código Civil determina todas essas características das sociedades e, em detalhes, existem detalhes de quais informações são pertinentes ou não de serem apresentadas ali nesses documentos de constituição. E, por último, um documento muito importante para a constituição de uma empresa, principalmente as sociedades limitadas, que é o tipo de empresa mais comum nos escritórios de serviços contábeis, é o contrato social. Vamos ao contrato social nesse momento. O contrato social, ele existe para dirimir, ou seja, para eliminar, para buscar diminuir bastante aquelas dúvidas relacionadas à sociedade. Então, para que uma sociedade funcione, precisa ser bem esclarecido quais são as características dessa sociedade, quais serão as atribuições e as responsabilidades dos sócios, e tudo isso é determinado no contrato social para que não haja dúvidas posteriores de como a sociedade funciona. É um instrumento utilizado para a constituição e será também objeto de alterações e de extinção das pessoas jurídicas. As principais alterações que ocorrem numa empresa, seja entrada, saída de um sócio, por exemplo, assim como o seu fim, precisam ter o contrato social respectivo ali para essa alteração, para que sejam válidas. E ele deve conter a assinatura de todos os sócios e de um advogado para ter validade. O advogado muitas vezes é considerado, em alguns casos, uma testemunha. E passando para o próximo slide, nós temos aqueles elementos que formam o contrato social, aqueles elementos que são apresentados no contrato social. O nome e o tipo dos sócios, a denominação social da empresa, o que ela faz, que é o seu objeto social e onde ela está localizada, o prazo da sociedade ou a indicação de que ela é uma sociedade que tem um prazo de vida indeterminado, o capital social, a forma de integralização desse capital social, quem vai administrar a sociedade, o tipo de responsabilidade dos sócios e a participação nos sócios dos lucros e perdas. Essas são as principais informações que devem ser apresentadas no contrato social de uma empresa e, principalmente, elas devem ser apresentadas com o objetivo de dirimir aquelas dúvidas que podem surgir depois do funcionamento de uma organização. Resolução de situação-problema, constituindo uma nova empresa. Chegou o momento de resolvermos uma situação-problema nessa teleaula e o nosso objetivo para essa situação-problema é apresentar os passos necessários para a constituição de uma nova empresa. O objetivo principal aqui é demonstrar como ocorre, numa situação prática, em que dois futuros sócios, vêm até o contador e desejam iniciar um novo negócio. O objetivo da situação-problema é mostrar quais são aqueles principais questionamentos que surgem e como eles devem ser respondidos pelo profissional da contabilidade. Acompanhe na tela a descrição dessa situação-problema. Nós temos dois sócios aqui, o primeiro sócio é o chamado Dorival e o segundo é o sócio Caetano. Eles são amigos, eles estão interessados em iniciar um novo empreendimento, mas eles estão um pouco perdidos em relação ao processo necessário para a constituição desse novo negócio. Eles estão em dúvida de como esse novo negócio vai funcionar. O primeiro ponto importante trazido por eles aqui, a primeira informação importante, diz respeito à atividade que eles pretendem realizar. Então, eles vão fazer uma compra e venda de parafusos e equipamentos. Esse será aqui a atividade executada, o objeto fim dessa empresa. Essa será a finalidade dessa empresa. Com isso, nós já podemos aqui ver que se essa empresa pretende comprar e vender parafusos e equipamentos em geral, já podemos deduzir que se trata de uma sociedade que visa lucro. A primeira definição importante aqui já é trazida por essa informação. Avançando no que os sócios Dorival e Caetano trouxeram, nós temos aqui que cada um deles pretende participar dessa sociedade com uma quantidade diferente de dinheiro. Então, o sócio Dorival está ingressando na sociedade com um capital social
de 50 mil, enquanto Caetano ele ingressa nessa sociedade com um capital social de 100 mil. Essa é a descrição inicial aqui dessa situação problema. Nós temos dois sócios, eles pretendem abrir um novo negócio e o primeiro passo aqui para o contador em relação a esses novos clientes é esclarecer as dúvidas que eles têm. Mas vamos enumerar de uma forma bastante clara quais são as dúvidas apresentadas pelo Dorival e pelo Caetano. Quais são as dúvidas que eles trouxeram ao contador? Acompanhe na tela essas dúvidas. Primeira dúvida trazida é como executar os processos de constituição e acompanhamento dessa pessoa jurídica. Como essa nova pessoa jurídica vai ser constituída. Segunda questão é se os sócios podem atuar como pessoas físicas. Essa é uma pergunta que normalmente surge por novos clientes que pretendem abrir uma empresa, eles questionam se eles podem ali atuar como pessoas físicas ou não. E eles, sem abrir uma empresa nesse caso, né? Se eles pretendem atuar como pessoas físicas, eles não abririam uma empresa. Outra questão apresentada é se os sócios eles podem deixar parte do capital para integralizar depois. Como isso funciona? Como funciona essa posterior integralização do capital? Eles questionaram também se pode haver uma abertura de uma associação ou de uma fundação ao invés de uma empresa. E a última questão apresentada é quais são as nossas responsabilidades como sócios em relação às obrigações da empresa. A grande dúvida aqui em relação a essa última questão é: temos que honrar com as dívidas da empresa caso ela não pague? Essa é a última questão aqui apresentada e é uma questão muito recorrente para o contador responder em relação ao novo negócio. Então essas dúvidas, elas são muito comuns. Quando você atuar na prática profissional, você vai ver que essas dúvidas ocorrem com frequência. Por quê? Aquela pessoa que deseja iniciar um novo negócio, aquela pessoa que tem um conhecimento, no caso desses dois sócios, de parafusos e equipamentos desse tipo, ou aquele chefe de cozinha que deseja abrir um restaurante, ou aquele empreendedor do ramo de limpezas que deseja abrir uma empresa de terceirização de limpeza, ele entende muito daquela atividade que ele executa. Mas dos processos legais de constituição de uma empresa, dos processos de como funciona uma empresa, quais são os documentos de abertura, de encerramento, muitas vezes eles não têm conhecimento. Mas é aí que entra a responsabilidade de atuação do contador em ter as informações corretas para apresentar e realizar um bom serviço para os clientes. Acompanhe na tela a resolução desta situação-problema. Para a primeira pergunta apresentada, uma resposta importante que é necessário ser dada é que os sócios necessitam abrir uma pessoa jurídica. Eles não podem atuar legalmente na condição de pessoa física. Então, eles precisam abrir uma pessoa jurídica porque eles vão realizar uma atividade de comércio. E como pessoas físicas, eles não poderiam realizar essa atividade. Um outro ponto importante para isso também é para proteger o patrimônio dos próprios sócios. O patrimônio estará em jogo é o da empresa do qual ambos fazem parte. Então, para que esse patrimônio seja protegido, até em relação de um sócio com o outro, é importante que tudo isso esteja legalizado e documentado. E seria respeitados os trâmites específicos para cada tipo de sociedade. É preciso respeitar quais são os trâmites específicos, de acordo com aquela sociedade que for melhor para esse caso. Nós já vamos ver que nesse caso é uma sociedade limitada, a mais indicada. Existem trâmites, existem passos que devem ser percorridos. E há sim uma diferença no registro e nos procedimentos para cada tipo de empresa. E nesse caso nós estamos tratando de uma empresa comercial. Partindo para as outras respostas aqui que devem ser apresentadas, quanto à integralização do capital, foi uma questão também trazida por eles. A integralização do capital ela pode ser feita no ato da constituição da empresa, no momento em que a empresa é iniciada, ou em parcelas posteriores. Mas existe um ponto específico aqui em relação a isso. É necessário que haja um prazo definido no contrato social de quando essas parcelas serão realmente integralizadas. Sobre se eles podem abrir uma associação ou uma fundação, a resposta é que não, eles não podem. Por quê?
Porque associações e fundações são tipos de sociedade simples, sociedades sem fins lucrativos. E o que eles pretendem fazer é uma atividade empresarial, é uma atividade que visa lucro. E nesse caso, das fundações, nós não temos uma atividade empresarial prevista para esses casos. Por fim, a sugestão de empresa a sugestão de pessoa jurídica mais indicada para esse caso é uma sociedade do tipo limitada. Por que uma sociedade limitada? Na sociedade limitada, o patrimônio desses sócios vão estar protegidos, aqueles 150 mil que os dois sócios vão colocar estarão protegidos. E, além disso, pelas características ali apresentadas, esse é o tipo societário que mais se enquadra para o desejo de atividade que eles pretendem executar. Quais são os benefícios de consultar um contador antes de iniciar um novo negócio? Chegamos ao momento de interação dessa nossa aula. Eu deixo essa questão para a sua reflexão, quais são os benefícios de se consultar um contador antes de abrir um negócio. Enquanto isso, eu verifico quais foram as perguntas, quais foram os questionamentos enviados por meio do tutor, e em instantes eu volto para responder essas questões e dar continuidade à nossa aula. Nós temos duas participações que eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Então, Seabra
coloca a seguinte questão: no contrato social, além das cláusulas obrigatórias, podem ser incluídas cláusulas particulares de interesse da sociedade? A resposta para esse caso é que sim, porque além daquelas cláusulas que são obrigatórias, previstas lá no Código Civil, pode haver outras cláusulas também a serem incluídas posteriormente, como é o caso daquelas circunstâncias em que um sócio deixa a sociedade ou outro sócio é incorporado à sociedade. E uma outra participação de Ilhéus coloca o seguinte: o contador poderá oferecer consultoria à sua empresa, oferecendo arranjos societários que possam lhe garantir economia tributária ou evitando problemas futuros com o fisco. Esse é um ponto importante também. O tipo societário influencia em grande parte em qual é o mecanismo de tributação da empresa, influencia ali em grande parte qual é o sistema tributário que a empresa vai adotar. Por exemplo, alguns tipos societários são obrigados a atuarem como lucro presumido, ou melhor dizendo, como lucro real. Por outro lado, algumas empresas não podem ser do lucro do Simples Nacional, dependendo do seu tipo societário também. Então, essa é uma questão muito importante colocada, que eu parabenizo, inclusive, pela participação. Alteração, transformação e extinção das pessoas jurídicas. Vamos tratar nesse momento daqueles elementos necessários para se alterar uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é formada por outras pessoas, sejam elas físicas ou também pessoas jurídicas. Muitas vezes podem haver alterações nesse processo, tanto em relação ao quadro societário, em relação à atividade que é executada pela empresa, ao seu objeto fim, e pode haver aquela circunstância que uma empresa chega ao seu fim, que uma empresa é encerrada às suas atividades. Tudo isso precisa também ser formalizado por meio daqueles mesmos documentos necessários para a sua abertura. Vamos tratar desse ponto agora. Acompanhe na tela. Então, uma alteração contratual, que é o primeiro elemento aqui tratado. Para que haja uma alteração contratual, para que um contrato seja alterado, um contrato que inicia uma pessoa jurídica, é necessário elaborar um termo no qual se especifica as alterações, envolvendo aquela cláusula original. Por exemplo, tem uma cláusula societária, tem uma cláusula no contrato que determina os sócios da empresa. Se um sócio saiu ou um outro sócio entrou, essa cláusula de alteração aqui vai alterar essa cláusula original. E um ponto importante é mencionar que os demais elementos não foram alterados. Aqui outro ponto importante que deve conter a expressão: as demais cláusulas não atingidas por esse instrumento permanecem inalteradas. E por fim, essa cláusula, esse termo de alteração de uma cláusula contratual, ele passa pelos mesmos registros do contrato social. Eles devem ser alterados por esses mesmos registros. Outro ponto importante ainda em relação à alteração contratual é que, em relação àquelas alterações, aquelas cláusulas obrigatórias do contrato social, quando elas são modificadas, todos os sócios precisam ter consentimento. Então, essa citação traz justamente esse ponto. É importante observar que as modificações do contrato social, que tenham por objeto aquelas matérias indicadas no artigo 997 do Código Civil, esse artigo lista quais são as cláusulas obrigatórias de um contrato social. Qualquer alteração em uma dessas cláusulas precisa do consentimento de todos os sócios. Todo o quadro societário precisa consentir com essa alteração. Quando se inicia uma empresa, muitas vezes existe uma harmonia entre os sócios no momento que se inicia um novo negócio. Mas é comum no relacionamento entre pessoas que hajam, nesses relacionamentos, divergências. E o objetivo do contrato social é justamente dirimir essas divergências, fazer com que essas divergências não afetem aquela pessoa jurídica que está ali em funcionamento. Um ponto importante é que qualquer alteração que ocorra posteriormente, por conta dessas divergências, os sócios vão precisar entrar num acordo para efetivamente realizar a alteração contratual. Uma alteração contratual das cláusulas que são obrigatórias, ela não pode ocorrer se um dos sócios não tiver consentimento com ela, porque a sua assinatura será necessária
para essa alteração contratual. Continuando esses nossos conceitos, acompanhe na tela agora como funciona a extinção ou distrato social. Quando uma empresa é findada, quando ela chega ao seu fim. Constitui a forma jurídica pela qual se dissolve a sociedade. E o que é contido nesse distrato social? O distrato social é um documento no qual é estipulado, pode-se dizer que é um documento, no qual é estipulado como essa sociedade vai se dissolver, como a sociedade vai ser findada, como ela vai chegar ao seu fim. Nesse caso, de uma forma mais específica, como os bens, os direitos e as obrigações da sociedade serão realizados e pagos, como vão ser vendidos aqueles bens que ela possui, como vai ser distribuído o seu caixa e como as suas dívidas vão ser pagas. E por fim, qual será a divisão do patrimônio remanescente? O patrimônio da empresa, quando ela chega ao fim, pertence aos sócios. Mas como vai ser essa divisão? Todos esses elementos devem ser aqui apontados no distrato social. Ainda falando sobre esse ponto, nós temos que o distrato também especifica as responsabilidades individuais dos antigos sócios. Então, nós temos diversos tipos societários. Uma sociedade em comandita simples, por exemplo, existem aqueles sócios que têm maior responsabilidade e aqueles que não têm. Por isso, no distrato, também é importante que haja essa especificação de qual é a responsabilidade dos sócios para as obrigações posteriores da empresa. E o último ponto importante é que, assim como ocorre no caso das alterações contratuais, o distrato também precisa ser submetido ao mesmo rito de registro nos respectivos órgãos competentes. Junta comercial e demais órgãos necessários, Receita Estadual ou Fazenda Municipal, dependendo da atividade da empresa, todos esses órgãos precisam ser ali elementos dos quais essa etapa precisa ser cumprida para que o distrato social realmente tenha a sua validade. Sobre essas duas questões, a alteração contratual e o distrato social, que é quando uma empresa chega ao seu fim, existe bastante similaridade entre esses dois pontos. Mas é importante salientar que no caso do contrato social, em que ocorre uma alteração de uma cláusula obrigatória, todos os sócios precisam estar de acordo com essa alteração. Mas pode haver aquelas situações em que haja uma discordância, e nesse caso é importante que antes de qualquer alteração seja tentada, que haja essa concordância, porque será um trabalho perdido tentar uma alteração contratual de uma cláusula obrigatória sem que haja a plena concordância de todas aquelas pessoas que participam daquela sociedade. Órgãos de registro e cadastramento das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas precisam ser cadastradas em determinados órgãos do governo para que haja um correto funcionamento dessas pessoas jurídicas. E dependendo da atividade que a pessoa jurídica executa, ela vai pagar um tipo de imposto ou outro tipo de imposto, um tipo de tributo ou outro tipo de tributo. Por exemplo, no caso das empresas que prestam serviços. Essas empresas que prestam serviços, elas são tributadas por ISS, que é um imposto municipal. Dessa forma, é importante que essa empresa que presta um serviço tenha um registro na prefeitura. Uma empresa que já realiza uma atividade comercial, ela precisa pagar ICMS. Uma empresa que realiza compra e venda de mercadorias precisa pagar ICMS sobre essas transações que ela executa. Nesse caso, é imprescindível que ela tenha um registro na Receita Estadual, do seu estado, do estado em que ela atua. Vamos acompanhar na tela agora o primeiro ponto, que é sobre aqueles casos dos tributos municipais. Então, um órgão de registro obrigatório para as empresas que atuam no município e que prestam serviço é a Secretaria das Fazendas Municipais. Então, cada município possui a sua Secretaria da Fazenda e cada município é responsável pela cobrança desses seguintes tributos aqui enumerados.
O tributo mais comum conhecido do âmbito municipal é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN. Então, aquelas empresas que são prestadoras de serviço precisam ter o seu registro nas secretarias de Fazenda Municipal para que o recolhimento desse tributo, no qual elas são obrigatórias de realizar esse recolhimento, seja feito de forma correta. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, também é cobrado pelos municípios. Daí também a importância do registro nos municípios. Um outro imposto cobrado pelo município também é o Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana, o IPTU. Esse imposto ele incide também sobre pessoas físicas, é um imposto que tem por excelência, assim, como principal característica, incidir sobre propriedades urbanas. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ter propriedades urbanas, mas no caso das empresas, que é o nosso foco, esse imposto incide sobre elas e é importante que haja o correto cadastramento também no órgão de secretaria municipal. Contribuições de melhoria. Também o município pode instituir elas. E um ponto importante é que o município cobra taxas de alvará e taxas de licenciamento para o funcionamento de uma nova empresa. Por isso, também a importância do funcionamento correto e do registro correto das etapas de registro no âmbito municipal. Essas taxas de alvará, para a emissão do alvará, que é necessário para que a empresa atue, é importante que essa emissão do alvará seja feita, e para que ela seja feita, é necessário que haja o pagamento de taxas. Existe também a taxa de coleta de lixo. Essa taxa também é cobrada e é responsabilidade do município realizar a sua cobrança, por isso a importância de realizar adequadamente o seu registro. Um ponto importante ainda sobre esse tema é que a empresa ela vai atuar no município. É no município em que a empresa exerce ali as suas atividades. E é o município, a prefeitura de uma forma mais específica, que é responsável por fazer com que todas as pessoas que vivem em um município atuem nesse município de uma forma adequada. Por isso, é importante que antes de você realizar a abertura de uma empresa, você faça uma consulta prévia, principalmente em relação ao endereço dessa empresa, principalmente ao endereço que essa empresa pretende se instalar. E por que isso ocorre? Por que ocorre essa necessidade? Então, um ponto importante, uma questão importante levantada, é sobre a atividade que a empresa vai executar. Então, algumas empresas oferecem riscos em relação ali à sua atividade. Algumas empresas oferecem uma possibilidade de dano ambiental. E é nesse ponto que o município deve atuar para impedir, por exemplo, que empresas que promovem muito barulho ou que têm um risco de poluição pela sua atividade se instalem numa zona de habitação, numa zona onde pessoas moram, que há casas. Empresas que trabalham, imagine uma indústria que trabalha durante 3 turnos, funcionando a pleno vapor durante a madrugada, enquanto pessoas vizinhas a essa empresa tentam dormir. Então é importante que haja uma correta distribuição dos tipos de negócio ao longo da cidade. E isso é responsabilidade do município, é por isso que é tão importante os cadastros e os âmbitos municipais no processo de abertura de uma organização. Agora vamos acompanhar no âmbito estadual qual é essa importância. Então, no caso dos estados e também do Distrito Federal, que tem uma possibilidade ali de atuação como Estado, tem essa característica de atuar tanto como Estado como também como município, são cobrados os seguintes impostos no Estado. O principal deles aqui para o nosso contexto é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. No caso do ICMS, é importante que você observe que aquelas empresas que são tributadas pelo ICMS, elas precisam ter um registro na Secretaria de Fazenda Estadual, porque o ICMS é de competência estadual. Outros 2 impostos também de competência estadual são o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o ITCMD.
Esses dois impostos também são de âmbitos estaduais, é o Estado que legisla sobre eles. Sobre o âmbito estadual, é importante que a empresa preste e que o contador preste uma assessoria muito atenta em relação a isso, que algumas empresas, ainda que elas realizem uma atividade que é uma prestação de serviço, em alguns casos elas podem ser tributadas por ICMS. Alguns tipos de empresas de transporte, empresas de telecomunicação, são empresas de serviço, mas que muitas vezes são tributadas por ICMS. É importante haver a atenção do contador sobre esse ponto para que o registro seja correto. Então, considerar qual é a atividade da empresa e qual tributo vai incidir sobre essa atividade tem várias implicações sobre os passos necessários para o registro de uma organização. Agora vamos acompanhar no âmbito federal como funciona essa questão dos registros. Então, no âmbito federal, praticamente todas as empresas devem ser registradas em algum órgão do âmbito federal, de modo mais específico na Secretaria de Fazenda Federal. Isso porque diversos impostos incidem sobre as empresas e são cobradas pelo âmbito federal. Por exemplo, o imposto sobre importação e exportação, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, que incidem sobre o lucro das empresas. Também o imposto sobre produtos industrializados, que incide sobre produtos que são fabricados pelas empresas. E aqueles impostos de caráter social, como é o caso do COFINS e como é o caso dos encargos trabalhistas de INSS e FGTS. Sobre esse ponto também é importante que depois da constituição da empresa, quando ela estiver funcionando, que essas informações relacionadas aos encargos trabalhistas também sejam prestadas aos órgãos competentes, o que em alguns casos exige também registros específicos nesses órgãos. Então é importante observar sempre dois pontos principais. Antes da abertura de uma empresa, é necessário conhecer bem a atividade que ela executa. E outro ponto importante é quais serão os tributos incidentes sobre essas atividades. Esses dois pontos são imprescindíveis para que o registro, para que a abertura de uma empresa seja feita de forma correta. Processo de constituição das pessoas jurídicas. Nesse momento, vamos estudar aquelas etapas que são necessárias de serem cumpridas para que uma pessoa jurídica realmente inicie as suas atividades. As etapas de abertura de uma empresa. Quais órgãos precisam ser ali consultados e quais órgãos precisam ter determinados documentos registrados ou não. Nosso objetivo aqui é tratar das etapas. O que deve ser feito, quais são os passos a serem trilhados para que uma empresa tenha o seu registro realmente reconhecido e possa operar de acordo com aquela atividade que os seus sócios desejam. Acompanhe na tela o primeiro passo a ser necessário, que diz respeito ao alvará de licença de funcionamento, a consulta prévia ou solicitação prévia desse alvará de funcionamento ou licença de funcionamento. Isso ocorre no âmbito municipal. Essa consulta prévia ocorre muitas vezes no âmbito municipal. E qual é a finalidade do alvará de licença? O alvará de licença ele tem a finalidade de autorizar o funcionamento da empresa no local para o qual o mesmo foi emitido. Então, o grande objetivo do alvará é permitir que a empresa atue onde ela pretende atuar, é permitir que a empresa realmente exerça a sua atividade ali no local onde ela pretende exercer. Porque algumas atividades, dependendo das atividades que a empresa executa, existem locais que existe uma restrição em relação ao funcionamento de determinada atividade em determinado local. E também na esfera municipal, um ponto importante que deve ser consultado são as licenças sanitárias necessárias e o alvará de corpo de bombeiros, que refere-se principalmente à segurança contra incêndios. Em relação à licença sanitária, em relação ao alvará de funcionamento e ao alvará do Corpo de Bombeiros. Cada empresa funciona em um determinado município e essas questões são de âmbito municipal. Logo, cada município pode legislar sobre essas questões. Alguns municípios possuem uma legislação muito mais severa em relação
a vigilância sanitária, por exemplo. Exigem diversos documentos, diversas restrições. E é importante que o contador conheça as especificidades do município em que ele atua, ou se ele atua em mais de um município, dos diversos municípios ali em que ele exerce a sua atividade. É importante conhecer isso porque cada município tem uma lei específica, tem uma legislação específica sobre esses documentos que são de ordem municipal. Agora acompanhe na tela mais alguns elementos do processo de constituição. Como eu mencionei antes, algumas atividades elas possuem alguma característica específica, elas são passíveis de necessitarem de uma licença especial. Essas licenças muitas vezes são por questões ambientais ou por questões de zoneamento ou segurança. Então, determinadas atividades são passíveis de licenças especiais devido ao impacto ambiental que elas podem causar. Sejam aparentes, sejam realizados de fato ou previsíveis. E é necessário também uma consulta prévia que envolve o local onde se pretende operar com a entidade e também uma consulta prévia envolvendo o nome da entidade. Esses dois pontos são muito importantes pelo seguinte aspecto. Determinadas atividades possuem um grau de risco maior, seja para o meio ambiente, seja para as pessoas que estarão ali próximas, e dessa forma é preciso que haja uma consulta prévia se realmente aquela entidade pode operar naquele local. Por exemplo, uma indústria química, ela pode oferecer um risco ambiental muito grande caso haja um acidente. Por isso, pode haver restrições do município para que próximo a um rio ou próximo à zona de abastecimento de água da cidade, não haja a instalação de determinados tipos de indústria química. Da mesma forma, alguns tipos de empresas não podem se instalar no centro da cidade porque são necessários o fluxo de grandes veículos, por exemplo, uma indústria de metalurgia, que necessita de grandes veículos de carga, de caminhões ali operando. Então, uma indústria de metalurgia, dificilmente o município permite que ela se instale no centro da cidade, porque o fluxo de caminhões ali durante o dia seria muito prejudicial para o funcionamento normal do trânsito. Então, essas especificações da atividade muitas vezes limitam o local onde a empresa pode se instalar. Aí vem a importância de realizar uma consulta prévia junto ao município, junto aos órgãos competentes do município, principalmente naquelas circunstâncias em que a atividade tem um certo risco ou tem um certo impacto ao meio ambiente. Agora acompanhe na tela alguns pontos importantes sobre o registro do contrato social. Então, o contrato social, ele precisa ser arquivado, o contrato social ou o estatuto social, ele precisa ser arquivado em dois tipos de órgãos. Ou é em uma junta comercial, ou é em um cartório de registro de pessoas físicas, ou melhor dizendo, um cartório de registro de pessoas jurídicas. Na junta comercial são registrados e são ali depositados os contratos sociais de pessoas que formam sociedades empresariais. Já aquela sociedade simples, normalmente o registro ocorre no cartório de registro de pessoas jurídicas. E para o arquivamento na junta comercial do contrato social, alguns documentos são importantes. Então, a cópia autenticada da identidade dos sócios, da identificação dos sócios, do documento de identificação, o requerimento padrão, que é um documento exigido por cada junta comercial tem o seu modelo ali específico, o contrato social, propriamente dito, ou o estatuto social, a ficha de cadastro nacional, conhecida por FCN, e a classificação de atividades econômicas, o CNAE, que a empresa atua. O CNAE determina qual é a atividade que será exercida pela empresa. Ainda sobre esse ponto, nós temos algumas etapas seguintes que precisam ser cumpridas. A solicitação do CNPJ da empresa, do número de CNPJ da empresa, precisa também ser seguido. A solicitação definitiva do alvará de funcionamento, nós mencionamos no início a consulta prévia do alvará de funcionamento e, por fim, é necessário que haja também a emissão definitiva desse alvará. E é necessário também a inscrição estadual para o caso daquelas empresas que comercializam e recolhem ICMS.
Por isso, deve-se excetuar, nesses casos, empresas prestadoras de serviço. Sobre esse último ponto, aquelas empresas que prestam serviço, por mais que elas não tenham um registro junto ao Estado para o recolhimento do ICMS, porque o imposto delas é o ISS, no município pode ser necessário que haja alguma etapa a ser cumprida em relação ao recolhimento de ISS pelas prestadoras de serviço. É importante também estar sempre atento a esse ponto. Resolução de situação-problema, processo de abertura de um MEI. A abertura de uma microempresa individual muitas vezes é um dos trabalhos mais executados por um contador. Graças ao MEI, o empresário, ou melhor, aquele profissional que atua de uma forma informal, que ele atua ali entre aspas, na ilegalidade, o MEI é uma forma que ele tem de se formalizar, de efetivamente atuar dentro daquilo que a lei determina, recolhendo ali os seus impostos. E existem muitas vantagens em uma empresa, em um autônomo ou em um informal, abrir um MEI para executar a sua atividade. Ele passa a contar com uma contribuição para a Previdência Social, então ele vai poder se aposentar quando houver ali a idade necessária. Ele passa a ter proteção também do auxílio-doença, caso ele venha a sofrer algum tipo de acidente ou venha ficar com algum tipo de comorbidade, ele pode ali solicitar o auxílio-doença porque ele está contribuindo com a Seguridade Social por meio do pagamento do INSS dentro do MEI. Então existem várias vantagens de ser MEI e essa situação-problema visa apresentar como funciona o processo de abertura. Acompanhe na tela. Então, avançando no conhecimento sobre o processo de abertura das empresas, no decorrer de uma reunião com o senhor Gregório aqui é a pessoa que nós estamos ajudando nessa situação-problema. Ele trabalha como alfaiate independente. Ele trabalha fazendo roupas ali sobre encomenda como alfaiate independente. E ele questionou o contador se ao invés de fundar uma sociedade, de abrir uma sociedade, se ele poderia abrir e atuar como MEI, para não ser necessário que ele continue na formalidade, para que ele possa realmente atuar como empresa. Só que ele tem uma preocupação, a preocupação dele é se ele vai precisar encontrar um sócio para a abertura desta sociedade. O motivo dele estar buscando uma formalização é que muitos clientes passaram a solicitar nota fiscal pelo serviço. Então esse é o motivo pelo qual ele está buscando formalização. Agora vamos ajudá-lo, vamos contribuir com as suas dúvidas e ajudá-lo no processo de abertura do MEI. Sobre essa situação-problema, um ponto mencionado aqui, que não é o foco de discussão dessa situação, é que o senhor Gregório ele questionou se ele precisa realmente fundar uma sociedade e, com isso, buscar um novo sócio para essa empresa. Considerando os conhecimentos já adquiridos, é necessário ter um novo sócio para fundar uma sociedade? Pelos conhecimentos que você já adquiriu até esse momento, é necessário que haja um novo sócio para se fundar uma sociedade, para se atuar realmente como empresa? Qual é a resposta para essa questão? A resposta para essa questão é não. Nós não precisamos atuar dentro de um quadro societário com mais de uma pessoa. Pode haver aquela circunstância em que o empresário ele atua sozinho e para isso ele tem duas possibilidades legais. Ele pode atuar como o MEI, que é o caso que nós estamos resolvendo aqui, ou ele poderia abrir também uma EIRELI, que é uma empresa de responsabilidade limitada, em que o seu patrimônio pessoal ficaria protegido, mas ele não teria aquela obrigatoriedade de ter mais um sócio. Então esse ponto não faz parte dessa situação-problema, é um conteúdo adicional, mas é importante prestar atenção nesse detalhe. Além do MEI, existe também a possibilidade do EIRELI para que o empresário individual atue. Agora vamos ao quadro para acompanhar a resolução dessa situação-problema. Para a abertura de um MEI, alguns pontos precisam ser considerados, alguns pontos precisam ser levados em conta. No caso do MEI, existe uma limitação aqui de um empregado apenas. Se ele abrir um MEI, ele só poderá contratar um empregado. Esse tipo de empresa não permite sócio, envolve apenas
um indivíduo. E existe um limite de faturamento de 81 mil ao ano, ou, considerando um proporcional, de 6.750 por mês. Além desse ponto, nós temos uma limitação em relação às atividades, não são todas as atividades que podem ser MEI. Existe uma resolução, a resolução CGSN, número 140, de 2018, que determina quais são as atividades que podem ser MEI. Então, um ponto importante para ser abordado para um cliente que deseja abrir um MEI é essa questão da atividade em que ele vai executar. É sempre importante esclarecer essas questões para o cliente. A atividade que ele vai executar precisa estar enquadrada dentro daquelas que são permitidas pela legislação para que ele seja um MEI. Outros dois pontos também importantes. Caso a empresa ultrapasse o faturamento de 81 mil ao ano, ou caso a empresa deseje contratar mais de um funcionário, o MEI não vai atender mais às necessidades dessa organização. Por isso é importante que o empresário tenha bem claro esses pontos. Agora vamos consultar se essa atividade de alfaiate independente pode ser MEI. Acompanhe na tela. Então, se você acessar o link aqui disponível lá no site da Receita Federal e acessar a resolução 140 e consultar lá quais são as atividades que podem ser MEI, será possível identificar que existe uma atividade chamada de alfaiate independente, que é justamente a atividade executada aqui pelo senhor Gregório. Essa atividade conta com o KNAE 14.12.602 e a descrição dessa atividade é de confecção sobre medida de peças de vestuário, exceto roupas íntimas. Essa atividade é tributada por ISS e não é tributada por ICMS. Nesse caso, qual é a nossa conclusão para o senhor Gregório? Se ele deseja realmente abrir um MEI e está disposto a cumprir com aquelas questões de faturamento e também sobre o limite de funcionários, o MEI pode ser uma opção que ele realmente pode atuar como empresário, porque a sua atividade é permitida. Na resolução lá 140, nós temos a definição que a atividade que ele executa pode ser, de fato, uma atividade enquadrada dentro do MEI. Qual a importância de se ter várias formas disponíveis para a constituição de uma empresa? Como escolher uma delas? Chegamos ao segundo momento de interação da aula. Eu deixo essa questão a respeito dos vários tipos de formas que nós temos de constituir uma organização. Vou verificar as questões que foram encaminhadas por você e em instantes eu volto para respondê-las e fazer uma revisão dos conteúdos dessa aula.
Temos duas questões para esse momento. A primeira delas é: quando uma empresa encerra as suas atividades empresariais referentes ao fisco, ela tem débitos. Esta empresa pode ser baixada? Aqui é uma situação um pouco complexa, pelo seguinte ponto. É necessário primeiro compreender qual é o tipo que essa empresa foi constituída. Se for uma sociedade em nome coletivo, os sócios respondem de modo ilimitado por essa empresa. Nessa circunstância, pode ser que essa empresa pode ser baixada, mesmo tendo débitos, porque os sócios respondem de modo ilimitado por esses débitos. Em algumas circunstâncias, a empresa não pode ser baixada. Se a empresa tiver débitos em relação a impostos não pagos ou obrigações acessórias não entregues, essa empresa não pode ser baixada. E existem aquelas situações em que, graças ao processo de parcelamento, a empresa consegue ali não apresentar débitos tributários, ter apenas os tributos normais a serem pagos, que foram parcelados, que passaram a estarem dentro de uma obrigação de parcelamento, e nesses casos pode haver assim a baixa da empresa para que ela não continue acumulando novas obrigações a serem ali entregues. Por exemplo, no caso das obrigações acessórias, se a empresa for do lucro real, existem diversas obrigações acessórias relacionadas ao SPED, que mesmo uma empresa sem nenhuma atividade econômica exercida, ela precisa entregar a obrigação acessória. Nessas circunstâncias, para que não haja esse acúmulo de obrigações acessórias, existem determinados pontos em que pode haver sim a baixa dessa empresa. A outra pergunta apresentada tem o seguinte questionamento: qual o melhor tipo de empresa para abrir? Essa é uma questão que depende. Então, depende da característica dos sócios, de como aquelas pessoas que vão abrir a sociedade desejam funcionar. Então, para cada tipo societário, para cada tipo de característica de sócios, nós temos uma empresa mais indicada. Então, se nós temos aquele caso em que o sócio pretende proteger o seu patrimônio pessoal, o caso mais indicado é a empresa de responsabilidade limitada. Se nós temos o caso de uma única empresa, de um único sócio, melhor dizendo, pessoa física, que quer ter o seu patrimônio protegido, mas ele não deseja ter um outro sócio para abrir a empresa, nesse caso a empresa mais indicada seria uma EIRELI. Agora, se eu tenho um empresário que exerce uma atividade ali informal, de pequeno faturamento, que não tem nenhum funcionário, mas ele deseja se formalizar, ele quer ter um CNPJ ali para atuar de modo legal. Nesse caso, o mais indicado seria um MEI. Então, depende de cada circunstância para ter uma empresa para ter um tipo societário mais adequado. Passando agora para uma revisão da nossa teleaula. Então, no início, foi possível que você identificasse aquele conceito de sociedade. Qual é o conceito necessário para que uma sociedade funcione? Dois principais pontos. É um conjunto de pessoas, em algumas exceções é uma única pessoa, que colocam um patrimônio em comum, colocam bens em comum para a execução de uma determinada atividade. Essa atividade ela pode ter um caráter lucrativo, essas pessoas desejam ter o lucro dessa atividade executada, ou ela pode ser de caráter não lucrativo e existem tipos específicos de pessoa jurídica para cada um desses dois tipos societários, ou para cada um desses dois tipos de finalidades. Avançando no nosso conteúdo, foi possível identificar aqueles tipos societários, aqueles tipos de sociedade. Estudamos com mais detalhe a sociedade de responsabilidade limitada e as sociedades por ações, que são os dois tipos mais importantes ali, mais recorrentes na atuação do contador e que tem características bem relevantes ali também em relação a como a contabilidade é feita. Vimos quais são os documentos necessários para a abertura de uma empresa. Existem três principais: a ata de abertura, que registra aqueles acontecimentos da reunião inicial da empresa. Temos também o contrato social, para o caso das sociedades limitadas, por exemplo, o contrato social. E temos o estatuto social, que é para aquelas empresas que são sociedades anônimas ou que não possuem finalidades lucrativas. E vimos no final dessa aula que existe o âmbito municipal, estadual e federal, cada um desses com órgãos e registros que precisam ser realizados para que a abertura de uma empresa ocorra de forma adequada. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês ao longo dessa aula, agradeço as participações que foram encaminhadas
Todas elas contribuíram muito para o nosso conhecimento e, se tudo correr bem, na próxima aula nós nos encontramos novamente. Até mais e muito obrigado!